Dia 5:17, segunda-feira, 29 de setembro. Que todo dia na nossa vida seja uma segunda-feira. Que todo dia a gente comece com ânimo, vontade de recomeçar. Que todos os dias a gente tenha gratidão, veja oportunidades. Porque tudo depende do nosso ponto de vista, sabia? Tudo depende do jeito que a gente enxerga a vida. Tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Extrair aprendizado, seguir em frente, não paralisar no meio do caminho. Procurar soluções o tempo todo, questionar soluções o tempo todo. Hoje vamos falar sobre princípios inegociáveis. E sobre princípio, eu vou ler um versículo que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Esse versículo, deixa eu ver aqui, tá onde? Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. A vida, ela é regida por princípios, a vida ela é regida por leis. Mesmo que nós não tenhamos conhecimento, nós vivemos debaixo disso. Por exemplo, a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. Às vezes eu não planto de imediato, eu não colho de imediato. Nós sempre estamos plantando. Quando nós decidimos fazer o bem ou o mal, é uma plantação. Uma hora a colheita vem. Então, mesmo que a pessoa não entenda sobre isso, ela está debaixo desse princípio. Isso vai acontecer, vai ter isso na vida dela. Por exemplo, uma pessoa que trata bem todas as pessoas, sem medir esforços. Com o passar do tempo, quando ela precisar, como que essas pessoas tratarão ela? Tratarão na mesma medida. E uma pessoa que trata mal, que mente, que não é justa, como será tratada? Essa é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Nós precisamos de princípios para nós, falando aqui de princípios como regras e normas, tá? Nós precisamos para nós vivermos melhor. Porque da mesma intensidade que o ser humano tem o bem, na mesma intensidade ele tem o mal. Todos nós somos assim. E Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que na sua infinita misericórdia, ele já colocou dentro de nós princípios. Todos nós já erramos. Nós passamos por todas as fases. Na infância, quando a gente começa a interagir com os colegas, às vezes para se sobressair, conta uma mentira, né? Às vezes na adolescência, na fase adulta. A fase adulta já é uma fase onde você tem que ter a base para viver uma vida, né, mais correta. Normalmente é para ser assim. Mas já aconteceu com você de você contar algo, falar algo e você sentir tipo, puxa, não é para eu falar isso? Você se sentir mal de você dar continuidade naquele assunto? Já sentiu tipo, nossa, não era para eu ter falado aquilo com tal pessoa? Mesmo que ninguém esteja perto, mas isso com você mesmo? Esses são os princípios que são colocados dentro de você. Também pode ser uma ação do Espírito Santo na sua vida. Olha só como Deus é maravilhoso, de Ele colocar no nosso coração o freio necessário para a gente não agir de forma errada constantemente. Isso é ótimo, né? Isso é excelente. Porque se nós não tivermos isso, se nós formos entregues à nossa própria vontade, às nossas próprias maldades, sem nenhum limite, se formos livres assim, totalmente livres, entregues, deixados, já estamos condenados. Quando somos entregues a nós mesmos, já estamos condenados, fadados à condenação, fadados ao fracasso. Nós, em qualquer parte do mundo, nós sabemos que certas
leis e regras são a nível mundial, a gente já carrega isso no nosso coração. Em qualquer país do mundo, todos os países têm as suas regras, as suas leis, até costumes de cumprimento de forma diferente, uma fala de forma diferente, que tem que ser adaptado, né, para você se dar bem ali com a sociedade daquele país. Mas carregamos dentro de nós leis e regras que regem quando a gente vai em qualquer lugar. É para ser assim. Volto a falar, se nós somos entregues à nossa própria maldade, aos nossos próprios desejos, à nossa própria concupiscência, nós já estamos fadados ao fracasso. Nós já estamos fadados à condenação, tá? Porque nós estamos entregues a nós mesmos, estamos distantes de Deus. Nós temos que pensar que, como eu falei no começo, da mesma forma que nós temos o bem, nós temos o mal dentro de nós. E o que mais vai prevalecer, vai sobressair? O que é mais alimentado. Por isso que, para você ter uma vida, né, de autocontrole, autodomínio, de reflexão, se você começar a refletir um pouco mais, a questionar um pouco mais, você vai começar a se sobressair no sentido de que você vai começar até a ver os princípios que antes você não conseguia enxergar. Eu vejo que na nossa sociedade o que falta é um pouco mais de reflexão. As pessoas, elas estão seguindo a manada o tempo todo. A gente vê, por exemplo, os jovens que vão em festas assim, que acontecem na rua, em bailes funks, a maioria, eles não estão agindo de uma forma reflexiva. Eles estão seguindo a manada. Eles estão seguindo outros jovens. Eles estão até mesmo, né, se eles refletissem um pouco mais, eles não iriam. Eles não se envolveriam com bebidas alcoólicas, eles não se envolveriam com drogas, eles não se envolveriam com pessoas que iriam machucar eles. Mas como eles estão seguindo a manada, o que acontece? Vai fazendo as coisas sem pensar. Vai fazendo as coisas só para estar incluso ali no meio. Para não se sentir rejeitado de alguma forma. Mas se refletir um pouco, vai começar a se valorizar. Vai começar a ter limites. Vai começar a ter uma vida baseada em princípios que respeitam família, que respeitam a estrutura de pai, de mãe, do masculino, do feminino. Tem muita gente que é contra esses princípios. Tem muita gente que luta contra esses princípios. Isso também é falta de reflexão. Porque uma sociedade que respeita a família, a pessoa, ela pode vir de uma família desestruturada, mas ela sabe o valor que tem uma família. Ela sabe o valor que a família carrega dentro de si. Por mais que essa pessoa ela foi machucada na sua infância, foi machucada na sua adolescência, ela sabe que pai e mãe têm papéis fundamentais na formação da pessoa. Tem uma interferência direta na formação de uma pessoa. Qualquer pessoa sabe disso. Qualquer pessoa. Basta começar a refletir um pouco, analisar um pouco até mesmo sobre a sua vida, analisar um pouco até mesmo sobre o que já passou. Olha a interferência que traz, positiva ou negativa, o poder que tem. Respeitar o masculino e o feminino. Isso não é ruim se pararmos para pensar. Imagine uma sociedade que respeita a mulher, que sabe o devido, que a mulher, que respeita e vê a mulher como um ser humano mais delicado, que precisa de proteção e de cuidado. Vai ser ruim para a mulher isso? Não, de forma nenhuma. De colocar a mulher na feminilidade. E da mesma forma o homem na masculinidade. De que o homem ele tem que proteger a mulher. De que a mulher ela é mais frágil, é mais delicada. Que a força que o homem tem
é bruscamente superior à força que a mulher carrega. Se pensar na mulher, olha que ela é delicada, tanto fisicamente quanto emocionalmente, vai moldar as palavras na hora de se dirigir a uma mulher? Não seria algo que iria funcionar? Por que tem pessoas que vão sempre contrariando? Até mesmo nos relacionamentos. Uma mulher que não está no seu feminino, por isso que a mulher ela tem que olhar para si mesma. Porque se ela não está no seu feminino, ela vai ter relacionamentos com homens que não vão ter uma postura de proteção, de cuidado. Muitas das vezes homens que vão estar muito voltados para a mãe ainda. Mas tudo isso é por causa de uma postura. O ato de refletirmos já vai começando a trazer essa consciência. Quando nós começamos a ter a consciência, a percepção, nós vamos começar a ver que as atitudes podem ser mudadas. Os padrões que são inegociáveis são os padrões que remetem ao respeito, que remetem aos seus devidos lugares, a cada coisa no seu devido lugar. Os padrões inegociáveis são os padrões que trazem o autocontrole, o domínio próprio. Tem sociedades, países que não têm esse autocontrole. Tem países que já estão entregues à sociedade para si mesma. O que acontece nesses países? Se você parar para pesquisar, número de abusos sexuais extremamente alarmantes, elevados, tá? Em ambientes públicos, as mulheres, elas são tão desrespeitadas que elas não podem estar em ambientes públicos, que corre o risco de serem abusadas. Quais países? Eu já vi esses dados na Índia, eu já vi esses dados em países do Oriente Médio. Depois eu vou trazer mais informações, tá? Eu vou fazer, eu sempre faço um carrossel referente a isso e vou colocar aqui os dados, né, referente a esses países. Trazer aqui, fazer uma pesquisa mais aprofundada. Mas já pensou uma sociedade entregue a si mesmo, sem limites, sem regras? Números de homicídios aumentam também, porque a pessoa ela não tem um autocontrole. Como que ela vai resolver as coisas? Como que ela vai resolver as situações? Então, as leis, as regras, cada coisa no seu lugar, é para o funcionamento de indivíduos, eu como pessoa, né, você como pessoa, nós como indivíduos, termos a nossa proteção pessoal e também, consequentemente, da sociedade, né, um respeitando o outro, um sabendo o devido lugar do outro, tá? Outro ponto também, princípios e valores que a gente carrega na convivência de outras pessoas. Porque a gente tem que ter sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não aprendermos a conviver com sabedoria, dando até mesmo os devidos limites às pessoas que nos cercam, às pessoas que a gente começa a conviver, nós podemos viver grandes frustrações. Como, por exemplo, se nós lemos a Bíblia, Provérbios, foi baseado num livro, é um livro da sabedoria, que tem vários ensinamentos ali, até mesmo ensinamentos de convivência. Tem alguns pontos que é passado que são alertas para nós. Por exemplo, cuidado com a pessoa que bajula muito, a pessoa que se aproxima e ela sempre está elogiando, sempre está ali, dá até medo. Verdade, aquela pessoa que não mostra, né, uma firmeza. Já viu que tem pessoas que até na hora de cumprimentar, ela se diminui ao ponto de até falar fino. É verdade, tipo, a pessoa tá falando normal, aí de repente ela cumprimenta: oi, tudo bem? Como que você está?
Gente, são simples detalhes, mas que já despertam um alerta. Então, por que que essa pessoa está se diminuindo tanto na hora de tomar uma atitude de cumprimento? Qual a mensagem que essa pessoa quer passar? Nós temos que começar a questionar certas atitudes, até mesmo de pessoas. Quantas vezes a gente não se frustra por dar abertura demais para pessoas que se dizem muito amigas, que são bajuladores e no fim mostram a sua real identidade. Cuidado com as pessoas que carregam máscaras. Tem hora que é difícil nós identificarmos, mas nós temos que ter uma leve desconfiança das pessoas que não demonstram quem realmente são. As pessoas que demonstram realmente são, quem realmente são as pessoas que mostram que tem conhecimento, porque adquiriu na jornada, normal. Mas também mostram que tem pontos a melhorar. Por exemplo, a pessoa tem conhecimento, porque adquiriu nessa jornada, mas tem uma personalidade mais forte, um temperamento mais bravo, mas a pessoa reconhece que precisa melhorar isso. Agora, a pessoa que se autoelogia constantemente, nós temos que ter muito cuidado. A pessoa que vende a si mesmo, tipo, que fala, eu sou calma, eu não tenho defeito, eu sei de tudo. Cuidado com as pessoas que a gente coloca, com as portas que para quem a gente abre as portas da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração. Nós temos que viver os princípios e valores, saber que a vida, que tudo que existe em toda parte desse planeta é regida por princípios e por valores, e que tais princípios, valores e leis, mesmo que não sejam aparentes, mesmo que ninguém veja, vai voltar para nós. Nós estamos constantemente, o que fazemos volta para nós. O que fazemos para o próximo volta para nós de alguma forma. Se nós sabermos que nós estamos vivendo debaixo de todos esses princípios já pré-estabelecidos, nós vamos começar a agir com mais sabedoria. Nós precisamos limitar para nos proteger. Nós precisamos viver debaixo de certas limitações para proteger a nós mesmos, que consequentemente protege a sociedade. Thalita, onde que eu encontro tais princípios? Por que a Bíblia ela é referência? Porque a Bíblia é um livro milenar, carrega ali histórias. A Bíblia é escrita através da inspiração por pessoas que por muitos anos tiveram uma vida com Deus. Então a Bíblia ela é inspirada por Deus. O contexto histórico de cada acontecimento da Bíblia tem que ser analisado, estudado para ser aplicado para os nossos dias. Mas a Bíblia ela é a referência para nós de princípios e valores. Por quê? Porque em todo lugar onde a Bíblia ela foi respeitada, até tem momentos, né, que a pessoa ela vai num julgamento e ela coloca a mão em cima da Bíblia para dizer que ela vai falar toda a verdade ali. Por quê? Por que a Bíblia ela tem todo esse respeito? Porque é um livro milenar, é algo que deu certo. Todos os países, todos os lugares que aderiram princípios bíblicos para viver no individual, no ambiente familiar, consequentemente para a sociedade, foram países que desenvolveram, foram países que criaram e estabeleceram padrões e leis que envolvem não somente leis para benefício geral assim do povo para uma organização, mas leis que respeitam padrões morais, padrões que trazem limites para o ser humano em si. Lembre-se,
Todos nós, na mesma medida que temos a nossa bondade, nós também temos a nossa maldade. Por isso que os padrões morais estabelecidos é para proteger nós de nós mesmos. É para proteger a sociedade da maldade que os seres humanos carregam. A gente não precisa ir muito longe. Se nós olharmos o noticiário, porque o noticiário a maioria das vezes fala de coisas ruins, né? Mas quantos crimes diariamente acontecem? E a maioria dos crimes é por causa de impulsos pessoais, por causa da falta dos limites, da falta do autocontrole, da falta dos padrões que são colocados em nós mesmos. Que nós não sejamos entregues à nossa maldade, que nós não sejamos entregues aos nossos próprios desejos, concupiscências, mas que a gente tenha sempre esse limite do próprio Deus no nosso coração, como pessoas. Eu falo aqui como de uma pessoa para outra pessoa, porque nós temos que viver essa proteção vinda de Deus para a nossa vida. Nós temos que viver essa proteção de Deus vinda para a nossa família. Nós temos que viver a proteção de Deus vinda para determinadas situações da sociedade. Para os órfãos, para as viúvas, para as pessoas que estão desprotegidas, que precisam de uma proteção, para as mulheres, para uma sociedade que não respeita a feminilidade, a delicadeza. Imagine se todo homem conseguisse enxergar a delicadeza de uma mulher no físico e no emocional. Já seria um grande passo, né? Uma sociedade que respeita a masculinidade como proteção, como segurança, já iria ser um grande passo. De uma sociedade que respeita a infância, padrões que respeitam a criança, o indivíduo ali que está em desenvolvimento, que não precisa perder a sua infância sendo exposta a maldade, a concupiscências, a erros de adultos sem padrões. Nós sabemos que tem. Então, se a sociedade começasse a estabelecer esses limites no individual, na vida com Deus, na vida familiar, a mãe, gente, é lindo. A mãe cuidar de um lar, fornecer para o lar, fazer uma sobremesa, fazer um alimento, fazer um bolo, coisa simples. E falar, vamos aqui sentar na mesa, esse momento aqui é um momento legal. O que vocês acharam, né, do que a mãe fez aqui para vocês? O pai comprar coisas novas para a criança, gente, levar para passear, coisas simples que já faz toda a diferença. São esses padrões que está no simples, que está nos limites, que precisa ter limites, como proteção, que está também no belo, na harmonia, não é? Vamos estar orando então, que o Senhor ele abençoe esse dia, essa segunda-feira, que amanhã também seja, que hoje seja a preparação para uma semana, não é amanhã, uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de limites que nos protegem, uma semana de resultados, uma semana de avanço, tá? Vamos estar orando então, para que a gente tenha como o princípio da sabedoria o temor ao Senhor. Que a gente tenha, que a gente entenda que os limites são para nossa própria proteção e que às vezes nós precisamos dar limites. E que Deus, quando Ele nos ama, Ele já estabelece esses limites em nós mesmos, tá? Senhor meu Deus, Pai Santo, Eterno, muito obrigada, Senhor, por essa segunda-feira que se inicia. Que nós venhamos iniciar essa semana com alegria, que nós venhamos iniciar essa semana com ânimo, que nós venhamos iniciar essa semana com gratidão. Senhor, que nós venhamos iniciar essa semana com o coração voltado para o Senhor. Senhor, corações voltados para o Senhor são corações que entendem
que da mesma forma que somos bons, também na mesma intensidade somos maus, que nós precisamos alimentar um coração voltado para o Senhor diariamente, um coração que ama ao Senhor diariamente, que se nós não alimentarmos isso, nós vamos ser tragados por nossa própria maldade. Nós precisamos de limites, nós precisamos de valores, nós precisamos de leis para nos proteger de nós mesmos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Senhor, nos coloque, Senhor, no centro da sua vontade, como indivíduos, como famílias, como pessoas, seres humanos, carentes e dependentes de Ti, Senhor. E que isso se transborde para o nosso país. Que isso se transborde, Pai, para grupos específicos que precisam de proteção, de cuidado, de segurança. Por exemplo, as crianças. Cuida das crianças do nosso país. Cuida, Senhor, das mulheres, das viúvas, dos órfãos. Cuida, Senhor, das pessoas que estão sobre vulnerabilidade. Senhor, que haja em nós um nível de consciência, de proteção, de cuidado, de respeito, de segurança, dos princípios mesmos estabelecidos do Senhor para nós. Eu peço, Senhor, isso para todo o nosso país, para todos os estados, que haja esse nível de consciência, que as pessoas começam a refletir, a questionar um pouco mais sobre suas próprias atitudes. Senhor, se nós começarmos a refletir e a questionar sobre nossas atitudes, nós vamos ver, Senhor, que na maioria das vezes nós estamos agindo porque as outras pessoas estão agindo. Mas se nós pensarmos um pouquinho mais, analisar um pouquinho mais, nós vamos começar a ver que dos valores, do que é certo, do que é errado, do que vai fazer o bem, do que vai fazer o mal. Só basta a gente começar a analisar um pouco mais, pensar um pouco mais, questionar um pouco mais. Senhor, coloca isso no nosso coração, por sua infinita misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima semana. Declaro sobre a sua vida que você tem uma semana com a presença de Deus sobre você. E onde você for, antes de você colocar os seus pés, a presença de Deus ele vai estar na sua frente, abrindo os caminhos, gerando as oportunidades, te guardando e te protegendo. Em nome de Jesus, tá?